Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para este momento de culto aqui em nossa congregação Redentor do bairro Moinho Velho, na cidade de São Paulo. Eu sou o pastor Iderval Streloff e ao meu lado está o pastor Paulo Teixeira. Nós vamos conduzir este momento de culto e neste momento nós vamos usar a liturgia Tenebrae, que também é conhecida como o ofício das trevas. O texto vai aparecer sempre na sua tela, na sua TV, no seu celular, para que você possa acompanhar e meditar conosco, prestar esse culto a Deus nesta noite, em que nós lembramos de forma especial o sacrifício de Jesus, a sua morte em nosso favor, para se tornar assim o Salvador de toda a humanidade, o meu Salvador e o seu também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Já temos 32 pessoas que estão nos acompanhando. A Ivone, boa noite, a Ivone Zeppenfeld, também o Demes, a Daniela, Justo, a Adriana Augusto, o Paulo Claudat, muito bem, a Fulva e o Leonardo, a Suelen Hiller, a Viviane Canitz, a Edel e a Ed Penning, lá no Rio Grande do Sul. A Ivani também aqui de São Paulo. Vão colocando os seus comentários aí também e os seus pedidos de oração, que dentro do possível nós vamos lembrar, se não hoje, num outro momento, e vamos orar por você, pela sua família, pelo seu pedido. É muito importante também, se você quiser compartilhar esse endereço da nossa página no Facebook, para que mais pessoas possam acompanhar o nosso culto. Muito bem, então nós vamos seguir com a introdução, como eu falei, desta liturgia, deste ofício das trevas, chamado Tenebrae. A igreja cristã antiga costumava usar uma liturgia especial na Sexta-feira Santa. Esta liturgia, ou ofício, chamava-se Tenebrae, que quer dizer trevas ou escuridão. Esta liturgia nos ajuda a recordar a seriedade do pecado e a grandiosidade do sacrifício de Cristo em favor da humanidade. No culto de hoje, nós vamos seguir o ofício das trevas, de maneira um pouco adaptada. Como você pode ver, há 8 velas acesas aqui sobre o altar. No decorrer do culto, 7 dessas velas serão apagadas uma após a outra. O apagar de cada uma dessas velas relembra um acontecimento relacionado ao sofrimento e morte de Cristo em nosso favor. No final da cerimônia, uma vela ainda permanece acesa para simbolizar que mesmo em meio à morte e à escuridão, as forças do inferno não prevalecerão contra a luz, que é Cristo. Sua ressurreição é segura, e porque Cristo vive, nós também viveremos. Ó Senhor Jesus, que foste traído, desamparado, acusado, rejeitado, condenado, cuspido, agredido, açoitado, humilhado, ridicularizado, negado, xingado, desprezado, crucificado, zombado, abandonado, morto, perfurado e sepultado por nós. A ti agradecemos. Amém. Jesus, vieste ao mundo em teu amor profundo, subindo a cruz por nós, ó grande Rei potente, que cena comovente, suportas mágoa e dor atroz. Quem te cobriu de chagas, de ultrajes e de
pragas. Ó Deus da salvação, pecados não conheces e penas não mereces, igual a humana geração. Eu e meu pecado havemos motivado a tua grande dor, os muros violentos, mil outros sofrimentos que te enchem a alma de pavor. Nesta noite, voltamos no tempo para reviver em espírito as emoções daqueles que de fato as viveram e sentiram. Naquela sexta-feira, assim que o sol surgiu, eles o prenderam na cruz com grandes pregos. Ao meio-dia, trevas cobriram a terra. Às 3h, ele entregou o Espírito. José de Arimateia e Nicodemos pediram seu corpo a Pôncio Pilatos. Eles o desceram da cruz e o puseram numa sepultura nova. Uma escolta veio, os romanos puseram o seu selo na grande pedra. Está consumado. O Filho de Deus está morto. Deus nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. A primeira leitura de Mateus, capítulo 26, versículos 47 a 50. Está escrito: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele muita gente com espadas e porretes, gente que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas chegou, foi até Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Judas, você traiu o Filho do Homem com um beijo? Do ponto de vista humano, os eventos trágicos daquela noite começam com Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 e, em sua mente confusa, pode ter passado que Jesus já havia feito tantos milagres que não seria difícil para ele libertar-se. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Jesus foi entregue aos que queriam prendê-lo. Jesus foi abandonado. Os homens voltaram-se contra ele. Dentre estes, um dos seus discípulos o entregou nas mãos do inimigo. Há maior tragédia na vida do que ser traído por alguém que se ama? O Cordeiro inocente sobre o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dores sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste. Sê compassivo, Jesus Cristo.
Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Ele derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Por causa das nossas transgressões, ele foi ferido. A segunda leitura, Mateus 26, 62 a 68. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que, de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. E então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. O povo escolhido o rejeitou. Caifás, o sumo sacerdote, levantou-se e exclamou: este homem blasfemou contra Deus. Seu próprio povo fez esta acusação contra ele. Você sente o gosto amargo disso? Como Deus, ele sustentou, abençoou, conduziu e ajudou seu povo contra inimigos incontáveis. Ele criou no coração dos seus fiéis a fé no Messias. Agora que o Messias chegou, o seu povo grita contra ele: esse homem blasfemou contra Deus. E o seu próprio povo prepara-se para ajudar a matá-lo. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Voltemos para o Senhor, jejuando, chorando e lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguemos as roupas, mas sim o coração. A terceira leitura, Lucas 23, 6 a 11. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: esse homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele, e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então, fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada.
Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Herodes nada tinha a ver com ele. Herodes ocupava a posição de liderança, mas Herodes zombou dele e o devolveu a Pilatos. A sua própria nação o declarou um fora da lei. Você já foi abandonado pelos que lhe são mais queridos? Quando você sentir a angústia de uma pessoa totalmente abandonada, você experimentará um pouco do abandono que ele sentiu naquela noite. De Jesus, Senhor bondoso, minha glória abandonei. Por amor ao Pai gracioso, ao desprezo me entreguei. Para serdes redimidos de pecado e maldição, trouxe, pois, a vós perdidos, sempiterna salvação. Pelos homens desprezado, 1000 afrontas padeci. Supliquei ao Pai amado, nesta dor que aqui sofri, que jamais eu submergisse, sufocado pelo mal, e na angústia não fugisse da incumbência divinal. Como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. O nosso Redentor foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. A quarta leitura. Lucas, capítulo 23, 20 a 24. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritaram mais ainda: crucifica, crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado, e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam. Pilatos lavou suas mãos diante dele. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas mesmo assim o entregou para ser crucificado. Pilatos é o mundo. Pilatos, às vezes, somos nós. Pilatos era a sua última chance de apelo, e tudo se foi. Agora, apenas a via crucis está diante dele. O caminho do sofrimento, a cruz pesada, as mulheres que choram, a multidão que zomba, o vinagre, a coroa de espinhos, os pregos, só lhe restou a cruz. Quinta leitura, Lucas 23, 26 a 27 e depois 32 e 33. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus.
Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Deus só se esqueceu de alguém uma vez. E esse alguém foi Jesus. Você já imaginou o que significa ser abandonado por Deus, a quem em algum momento todos recorrem? Deus está sempre conosco, mas na cruz, agonizando, Jesus sentiu o abandono. Deus abandonou o nosso substituto na morte, na hora mais solitária, no momento mais escuro. Sexta leitura, Lucas 27, 45 a 46. Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouves no Calvário a pungente voz do bem solitário a sofrer por nós. Nele no madeiro
agonia e dor, tem o mundo inteiro, o seu Salvador. Ouves no Calvário teu Jesus clamar, triste e solitário, já não tens de andar, pois com sua morte Cristo sobre a cruz tua dura sorte transformou em luz. Nesse momento, nós todos somos convidados para uma meditação silenciosa. Individualmente, vamos refletir por um breve momento a respeito da nossa vida, à luz de tudo o que Jesus sofreu pela nossa salvação. Eu peço que você feche os seus olhos e, por favor, ore comigo. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Numa época em que a morte está tão banalizada, em que nós aguardamos as estatísticas no final do dia para saber quantas mortes ocorreram, nós lembramos de uma morte singular, uma morte diferente de todas, a morte de Jesus Cristo. Ela não é apenas mais um número, contado ou não nas estatísticas, mas é uma morte que muda a sua e a minha história. É uma morte trágica, sim, é verdade. Nós estamos aqui ouvindo como ela é uma morte trágica, cheia de terror. É uma morte perversa. Se você lê os evangelhos, você vai ver que ela vem sendo tramada há muito e muito tempo. E por mais que Jesus destilasse amor àquelas pessoas que o rodeavam, ele era odiado por muitos também. A esta morte trágica e perversa soma-se um outro adjetivo igualmente impactante. A morte de Jesus é uma morte injusta. Pilatos reconheceu isso, mas não foi forte o suficiente para deter os planos do povo contra Jesus. Uma morte injusta porque ele era inocente, o inocente de Deus, tanto que foi comparado a um cordeiro, um manso animal. Ao mesmo tempo em que é uma morte trágica, perversa e injusta, a morte de Jesus também é diferente porque ela é uma morte necessária. Mas como assim é uma morte necessária? Que morte é necessária? Ora, todos nós merecíamos morrer. Depois que Adão e Eva caíram em pecado, desobedeceram a Deus, criou-se um grande abismo, uma grande divisão entre a santidade de Deus e o nosso pecado. E a vontade de Deus, por mais que se quisesse ser sempre amorosa para conosco, precisava ser satisfeita. Porque o salário do pecado
Deus já tinha adiantado isso a Adão e Eva. É a morte. No dia em que vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. Todos nós merecíamos morrer. Mas aí, em lugar de nos matar, Deus decide matar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse sentido, a morte trágica, perversa, injusta e necessária do nosso Senhor Jesus Cristo é também a morte em nosso lugar, a morte substitutiva. Em vez de matar a você e a mim, Deus decidiu matar o seu Filho santo e inocente. E o sangue dele purifica o mundo do seu pecado. A partir do momento que Jesus morre, nós temos acesso de novo a Deus. E esta morte do inocente Jesus em nosso lugar é então a morte reconciliadora. Nós somos feitos de novo, nós que cremos em Jesus, amigos de Deus. E porque somos amigos de Deus pela morte de Jesus, a morte de Jesus é diferente de todas as outras porque é uma morte abençoadora. Ela não foi bênção para o próprio Jesus, mas ela foi abençoadora para todos nós, para todo aquele que crê. Que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é brindada, é dada a todo aquele que crê, a todo aquele que confessa que Jesus morreu por ele, a todo aquele que se apega a esta morte e também a sua ressurreição. E nesse sentido, a morte de Jesus é morte vitoriosa, vitória que é estendida a você e a mim, que cremos que a morte de Jesus foi diferente de todas as outras. Bendita morte, abençoadora morte, por mais trágica que fosse, foi por você e por mim. Sinta-se amado, sinta-se amada por Deus, que não poupou o seu próprio Filho, para que você tivesse vida e vida em abundância. Deus abençoe você, sua casa, seus amigos, nesta Sexta-feira Santa. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Nós estamos lembrando nesta noite o sacrifício de Jesus pela humanidade, por mim, por você. Como muito bem disse o pastor Paulo, essa morte nos garante perdão, salvação e vida eterna com Deus no céu. A morte de Cristo foi a maior oferta que nós podemos imaginar de toda a história da humanidade, porque Deus, Ele ofertou o que tinha de mais precioso, que era o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Por Ele nós vivemos e nos movemos, e nós vivemos e movemos para Deus e para com o próximo ao nosso redor. E nós temos neste momento a oportunidade de lembrar das nossas ofertas, lembrar de tudo aquilo que Deus nos dá diariamente como suas bênçãos,
para que a gente possa usar essas bênçãos no seu reino, mantendo a pregação da palavra entre nós e levando o amor de Jesus para com as pessoas, com um alimento e com a palavra. E nós queremos lembrar disso nesse momento, lendo um texto bíblico que está aí também na sua tela, um texto de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 14. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Em nossa página no Facebook, a página da Congregação Redentor, e nos outros canais também de mídias sociais, você tem todas as informações necessárias lá, para que você possa então fazer a sua oferta para a manutenção deste trabalho, se assim o quiser. Seja via link, boleto bancário ou depósito em conta no banco. Então, fique à vontade para fazer a sua oferta, se assim você desejar. Nós passamos a 7ª leitura bíblica desse ofício das trevas. Leitura que está registrada em Lucas, capítulo 23, apenas um versículo, 46. Está escrito: Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Então, clamando em alta voz, ele inclinou sua cabeça e entregou seu espírito. Esquecido pelos homens e por Deus, no seu sacrifício supremo para Deus e pelos homens, ele morreu. E quando os soldados vieram, furaram seu lado, e dali brotou sangue e água, sintoma de alguém que morreu de maneira muito angustiosa e dramática. Ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Somos curados pelo castigo que ele sofreu. 8ª leitura, Lucas 23, versículos 50 a 53. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Então eles tiraram Jesus da cruz. José de Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e carregaram-no a uma sepultura que ainda não tinha sido usada. Então, como era chegada a Páscoa, cada um foi para a sua casa celebrar a festa. Abatimento, desesperança e tristeza tomaram conta dos discípulos. Aquele a quem eles amavam estava morto. Quando o Senhor foi sepultado, uma grande pedra foi rolada para fechar o túmulo. A pedra foi selada e uma escolta de soldados romanos passou a vigiar o túmulo. Os principais sacerdotes e fariseus vieram a Pilatos e lhe pediram que selasse a sepultura e ali pusesse guardas. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste,
meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão desse abismo de pecado, desespero e maldição. Eis que uma luz ainda brilha. Nem tudo se foi e nem tomaram a vida do meu Senhor para sempre. Nem inferno, nem morte, nem sepultura o prenderão. Pois em 3 dias ele reconstruirá o templo que eles tentaram destruir. A vitória não é deles, é Cristo quem triunfa. Em meio a fatos extraordinários como o terremoto, as trevas sobre a terra, a cortina do templo que se rasga, as sepulturas que se abrem, ele vive. 1000 graças sejam a ti rendidas, ó querido Jesus. Cristo, autor da minha vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Oitava leitura, Lucas 23, 54 a 56. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram, conforme a lei manda. As mulheres sentadas diante do sepulcro choravam e lamentavam por causa da morte do Senhor. Cristo tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Convido você agora a orar conosco a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E se você puder ficar em pé nesse momento, pode então fazê-lo. Está convidado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Convido a que você faça, junto com a sua família, os seus amigos, conosco, essa oração final. Façamo-la juntos. Todo-Poderoso Deus, nós te pedimos que preserves a Igreja cristã, pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído e entregue nas mãos de homens perversos e sofreu morte de cruz. Ouve-nos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ainda convidar você também para, em conjunto, nós orarmos a bênção do Senhor.
O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, irmãs e amigos que nos acompanharam nesta noite, neste culto de Sexta-feira Santa. Nós estamos bem felizes aqui pelo fato de termos muitas pessoas conosco. Temos aqui 90 pessoas, que estão conosco, que estão acompanhando e assistindo. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês e louvamos a Deus pela sua vida, a vida de sua família e dos seus amigos. Que a lembrança do sacrifício de Cristo possa fazer com que você tenha ainda mais fé nele, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou, e é o que nós vamos lembrar e festejar no próximo domingo, o domingo da Páscoa. E nós queremos então, nesse momento, agradecer a nossa equipe que está conosco aqui nesta noite, por nos ajudar a fazermos essa transmissão. Quero agradecer ao pastor Paulo, que nos acompanhou na liturgia e também na pregação. Muito obrigado, pastor Paulo. Também estão conosco o pastor Genivaldo, também o Felipe, que nos auxiliou, pastor Fernando ali na técnica. Muito obrigado, pastor Fernando. O Claudinei, que nos ajudou também. Ivonelde está aí, nossa presidente, e também o Daniel, que está ajudando com o som. Domingo que vem, então, às 9h30 da manhã, convidamos todos vocês para estarem conosco neste mesmo canal do Facebook da Congregação Redentor para o nosso culto de Páscoa, às 9h30. Eu gostaria de pedir, assim, que você compartilhasse o endereço, o link, para que mais pessoas participem conosco e ouçam essa extraordinária notícia da ressurreição do nosso Salvador. Domingo ele volta a viver e por isso nós vivemos aqui neste mundo e nos preparando para vivermos eternamente lá no céu com Jesus. Então todos estão convidados a estar conosco no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Nós teremos o nosso culto online de novo, neste mesmo canal do Facebook. Então, celebre a Páscoa conosco no domingo que vem, depois de amanhã. Algum outro recado que seja necessário dar? Então, nós vamos nos despedindo daqui de vocês, que vocês tenham uma boa noite de sono e possam ter uma excelente final de semana, Semana Santa, a partir de hoje, sexta, amanhã, sábado de Aleluia e no domingo da Páscoa. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e até domingo, então, com o nosso culto online. Um abraço. Tchau.